Olá, hoje a gente vai ver uma pequena introdução aos sistemas lineares. Então, no primeiro momento, a gente vai apresentar alguns problemas que servirão como motivação. Aí a gente trabalhará na resolução dos nossos problemas. Vamos com um problema que é uma motivação para o estudo de sistemas lineares. Vamos considerar que temos uma linha férrea, a linha férrea entre Vitória e Minas, cujo comprimento é de 670 quilômetros. E temos dois trens, o primeiro saindo de Vitória às 9 horas, e o segundo, com uma velocidade, o primeiro de 60 quilômetros por hora, e o segundo saindo de Minas na direção de Vitória, com uma velocidade de 50 quilômetros por hora. A pergunta é qual seria o horário do encontro. E aqui temos na frente um trabalho policialesco, um trabalho no qual a gente tem alguns dados, será os horários de saída dos trens, as velocidades, mas a gente quer conseguir deduzir o que aconteceu, qual foi o horário do encontro. Então vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. A primeira coisa, o primeiro objetivo seria colocar esse enunciado que está escrito em português numa linguagem que seja bem adaptada a tentar resolver, a tentar encontrar esse valor, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, o primeiro problema é que a gente não sabe qual é o horário, tá? De fato, esse é o nosso objetivo, encontrar o horário. Então, vamos chamar x ao número de horas desde as 9 horas. Ou seja, se o encontro foi às 10 horas, x seria 1. Se o encontro foi às 11 horas, x seria 2. E assim por diante. Claro, a gente vai chamar de x porque, claro, esse número vai ser um valor específico, mas a gente não conhece. Então, não pode colocar aqui 5, 6 ou nenhum outro número. Então, temos que usar algum símbolo para denotar esse valor que a gente está tentando encontrar, mas ainda não conhece. Tá? E agora vamos tentar expressar esse problema, esse enunciado, numa linguagem distinta. Tá? Então, vamos aqui colocar a linha férrea, tá? Entre Vitória e Minas, que tem um comprimento de 670 quilômetros. Tá? Isso aí a gente sabe é um dos dados do problema. Então, no momento do encontro, vamos supor que por aí, bom, por aqui, tanto faz, a gente tem duas distâncias. A distância percorrida pelo primeiro trem, vamos supor que aqui temos Vitória e aqui temos Minas. Então, aqui temos a distância percorrida pelo primeiro trem, no momento H, o momento do encontro, e aqui a distância percorrida pelo segundo trem. Mas a gente sabe que temos desde as 9 horas, desde as 9 horas passarão só X horas. Então, qual foi o número de quilômetros percorrido pelo primeiro trem? Bom, a gente sabe duas coisas, que desde as 9 horas a gente que só passarão X horas, ou seja, passarão exatamente X horas, e que a velocidade é de 60 km por hora. Então, o espaço percorrido vai ser o produto do tempo, que x é a velocidade, ou seja, 60 vezes x. Aqui a gente vai usar o pontinho, tá? Para multiplicação, porque a gente já está usando x para o número de horas. Então, tá, se a gente usa o mesmo símbolo, isso vai criar confusão. Tá, também temos que calcular a segunda distância em função do número de horas que passaram desde as 9 horas, em função de x. Tá, e sabemos que esse espaço percorrido vai ser igual à velocidade, ou seja, 50 vezes o, o número de horas
que o segundo trem, ficou indo na direção de Vitória, mas esse número não é x, tá? Porque o segundo trem não sai às 9 horas, sai às 11 horas, sai 2 horas mais tarde. Então, esse número vai ser x menos 2. Então, sabemos desse jeito, tá? Que o primeiro trem percorreu, se passaram x horas, desde as 9 horas, 60 vezes x, e o segundo, 50 vezes x menos 2. Mas o que a gente sabe é que, obviamente, a soma desses dois números é o comprimento da linha férrea. Então, a soma desses dois números é 670. Então, o que a gente tem é que 60 vezes x mais 50 vezes x menos 2 vai ser igual a 670. Essa é a equação que a gente quer resolver. Se conseguimos resolver essa equação, então o problema ficou resolvido. Vamos saber exatamente qual é a solução e qual foi exatamente o momento do encontro. Então, vamos lá. Temos 60 vezes x, tá? Essas duas expressões são exatamente iguais. E agora temos 50 vezes x menos 2. Mas isso aí vai ser 50 vezes x menos 50 vezes 2. E tudo isso aí igual a 670. Vamos resolver essa equação. Temos 60 mais 50 é 110, ou seja, 110 vezes x tem que ser igual a 50 vezes 2 é 100, e 670 mais 100 vai ser 770. E daí a gente deduz que x é igual a 770 dividido por 110, ou seja, 7 horas. Tá? Mas esse aí vai ser o número de horas que passaram desde as 9. Então, o encontro vai ser às 16 horas. Esse seria o momento do encontro. E a gente, de uma maneira, tá, em dois passos. O primeiro passo é traduzir o enunciado a uma linguagem distinta, que seria a linguagem matemática das equações lineares. E o segundo passo, que é o que está por aqui, é simplesmente a resolução do sistema. Em resumo, o que a gente mostrou é que o problema foi reduzido a resolver essa equação linear. A equação linear 110 vezes x igual a 770. Essa equação linear a gente viu que é igual a 7, e com 7 horas, tá? E como x era o número de horas desde as 9 horas, os trens se encontraram às 16 horas. Então a gente consegue resolver o sistema. Primeiro, escrevendo em uma linguagem distinta, a linguagem das equações lineares. E segundo, resolvendo as ditas equações. Vamos ver um segundo tipo de problema. Um problema em que, usando uma balança antiga, a gente quer calcular o peso de dois objetos, mais especificamente o peso de um pêssego e o peso de um copo. Como é que funciona a balança? A gente coloca, usualmente, de um lado um objeto e do outro alguns dos pesos até que a balança fique em equilíbrio. Mas o problema aqui é que só temos três pesos: um peso de 100 gramas, um peso de 50 gramas e, finalmente, um peso de 10 gramas. Então, tá, não temos muito para jogar, não temos muitos pesos que podemos usar para que identificar o peso de cada um dos nossos objetos. Tá. Então, o que a gente vê, em particular, é que o copo tem um peso superior a 110 gramas. Porque se vocês colocar aqui o peso de 100 e o peso de 10, dá para perceber que o peso do copo é maior. Mas, ao mesmo tempo, o peso do copo é inferior a 150 gramas. Tá? Porque, bom, a balança
fica nessa configuração se a gente coloca o copo de um lado e do outro, um peso de 100 gramas e um peso de 50 gramas. O que deixa claro que usando os pesos a gente não vai poder identificar, só usando os pesos, identificar o peso do copo, só colocando o copo de um lado e os pesos do outro. Temos também uma segunda situação, tá? Na qual a gente vê que o pêssego pesa mais de 160. Mesmo colocando todos os pesos, a gente tem um peso menor do que o peso do pêssego. Então, isso complica bastante, só usando os pesos, o cálculo do peso do pêssego. Então, a gente parece que não pode calcular o peso do copo e também não pode calcular o peso do pêssego. O que a gente pode fazer? Mas, continuando com a nossa pesquisa, tá? O que a gente pode ver é que a gente consegue mostrar, consegue ver que se a gente colocar o pêssego em um peso de 10 gramas na esquerda e na direita a gente colocar um copo e um peso de 100 gramas, então a balança está em equilíbrio, tá? Então é uma informação bem interessante. E continuando com esse joguinho, a gente vê que se colocamos na esquerda o pêssego em um peso de 50 gramas e na direita dois copos, mas esses dois copos são iguais, então o peso de cada um é o mesmo. E além dos dois copos, a gente coloca um peso de 10 gramas, então a balança também está em equilíbrio. Então, será que a gente pode usar essas informações para calcular o peso exato, tanto do pêssego quanto de cada um dos copos? Então, vamos tentar seguir a mesma estratégia que foi utilizada no primeiro problema, no problema dos trens. A primeira coisa é tentar escrever esse enunciado do problema, ou essa situação que a gente encontrou, de uma maneira com uma linguagem adaptada, uma linguagem de sistemas lineares. No segundo momento, a gente vai tentar resolver o sistema. Então, o que a gente tem aqui é que podemos chamar de x ao peso do pêssego em gramas e de y ao peso do copo. E a primeira coisa que temos aqui é que x mais 10 vai ser igual a y mais 100. Tá? É a primeira equação, porque aqui esse é o valor o peso do pêssego é x, mais 10 tem que ser igual ao peso do copo, que a gente chamou de y, mais 100. Então, isso daria a primeira das duas equações. A segunda é encontrar igual. O peso do pêssego é x, o peso do... Aqui temos um peso de 50 gramas, então temos x mais 50. E aqui temos dois copos, cada um de peso y, e 10 gramas. Então é 2 vezes y mais 10. Então, isso aí tem que ser x mais 50. Tá? Que é a segunda equação que temos aqui. De novo, a gente usa o pontinho para o produto para não criar confusão com x. Então, se vocês aqui fazem operações, por exemplo, passando y para a direita, restando y de ambos lados da equação, aqui temos x menos y, e passando 10 para a direita, restando 10, ou seja, vocês restam y mais 10 de ambos lados, e temos x menos y e 90. E aqui igual x menos 2 vezes y, porque o 2y podemos passar para a esquerda, tem que ser 10 menos 50 menos 40. Isso aí é um sistema de equações lineares, que tem duas equações, tá? A primeira e a segunda, e duas incógnitas, que são x e y. Agora a gente quer resolver o sistema. Vamos ver que é possível. Então, a primeira equação pode ser usada para encontrar
para ter uma expressão de x em função de y, para ter uma expressão do peso do pêssego em função do peso do copo. Porque se a gente tem que x menos y é igual a 90, isso aí, claro, implica que x vai ser igual a y mais 90. Então, agora a gente pode substituir na segunda equação x pela sua expressão em função de y, por y mais 90. Então, temos x, que seria y mais 90, menos 2 vezes y, tá? Isso aqui é a segunda equação, onde x substituído por y mais 90, menos 2 vezes y, igual a menos 40. Tá. Daí, como y menos 2 vezes y é de fato menos y, temos menos y, e aqui na direita menos 40, e para passar o 90 da esquerda para a direita, temos que restar 90. Então, menos 40 menos 90 vai ser igual a menos 130. E daí a gente, multiplicando por menos 1, por exemplo, deduz o valor de y. Y vai ser igual a 130 gramas. Mas no momento que a gente tem o peso do copo, também temos o peso do pêssego. Porque o ponto é que sabemos que o nosso x, o valor do peso do pêssego, é y mais 90. Como y é 130, bom, daí a gente deduz que o valor de x é de 220 gramas. Então, o que a gente fez aqui é, primeiro, pegar umas propriedades, tá? Que foram expressadas, no nosso caso, de uma maneira gráfica, tentar escrever essas propriedades na linguagem dos sistemas lineares. Dessa forma, a gente obteve esse sistema linear aqui e, em um último momento, resolveu o sistema linear. E a gente viu que a única solução possível, que essas propriedades que a gente encontrou jogando com a balança, levam a que os únicos valores de pesos do pêssego e copo que podem satisfazer essas propriedades são x 220 sim, e y igual a 130. Então, necessariamente, esses são os pesos do pêssego e do copo, respectivamente. Tá? Vamos aqui com o último problema. Um problema de juros. Então, temos a Carlos que investiu R$ 3.500 em 3 produtos financeiros, com juros de 10%, 20% e 40% anual, respectivamente. Então, ele não lembra quanto dinheiro investiu em cada produto. Mas, após um ano, ele sabe que tem R$ 4.550, que é o valor dos R$ 3.500, e os juros. E após o segundo ano, ele tem R$ 5.965, tá? Incluindo os juros de novo. Então, quanto dinheiro ele investiu em cada um dos produtos? De novo, aqui temos um trabalho policialesco. O nosso objetivo é saber quanto que ele investiu em cada produto, mas temos outros dados que não são exatamente esses. E temos que tentar ver se os dados que a gente recebeu são suficientes para determinar quanto que o Carlos investiu em cada produto. A resposta tá. Então, o nosso objetivo seria estabelecer um sistema linear e buscar as suas soluções. Tá, então, no primeiro passo, a gente vai chamar simplesmente x ao dinheiro investido no produto que tem juros de 10%, y ao dinheiro investido no produto com juros de 20%, e C ao dinheiro investido no produto com juros de 40%. Tá? E vamos tentar ver o que a gente pode dizer desses valores de x, y e c. Quais são as propriedades que eles cumprem? A primeira condição é que
a soma do dinheiro que o Carlos investiu em cada um dos produtos é, de fato, obviamente, R$ 3.500. Então, vamos escrever essa condição. Seria x mais y mais c igual a 3.500. Na segunda condição, a gente tem que calcular quanto dinheiro ele tem investido em cada produto após um ano. Por exemplo, para o primeiro produto, no qual ele investiu X reais, vai ser 1,10 vezes X, porque, de fato, os juros são de 10%. Então, essa é a maneira de calcular, tá, quanto é que ele vai ter após um ano, tá? 1,10 vezes X. O valor que ele vai ter investido no produto, no segundo produto, vai ser, como os juros são de 20%, vai ser 1,20 vezes Y. E o valor que ele vai ter no terceiro produto, como os juros são de 40% após um ano, vai ser de 1,40 vezes C. A soma desses três valores, claro, vai ser igual a R$ 4.550. Então, vamos aqui a colocar esse valor. Finalmente, a gente quer ter um dado que quanto que ele tem em total após de 2 anos. Claro, isso aqui é o que ele tem no primeiro produto após o primeiro ano. Mas para saber quanto ele tem após o segundo ano, tem que multiplicar ainda uma vez mais por 1,10. Então, tem 1,10 vezes 1,10 vezes x. Esse é o dinheiro que ele tem no primeiro produto após os 2 primeiros anos. Do mesmo jeito, para saber quanto que ele vai ter no segundo produto após de 2 anos, temos que multiplicar essa expressão aqui por 1,20. Então, vamos ter 1,20 vezes 1,20 vezes y. E, finalmente, para saber quanto que ele tem no último produto, temos que multiplicar essa expressão por 1,40. Então, vamos ter 1,40 vezes 1,40 vezes c. Essa expressão aí, de fato, vai ser igual a 5.965 reais. Tá? Isso aí. Então, essas são as três equações, tá? Os zeros aqui à direita podemos tirar, não tem nenhum papel, não muda o valor. Então, a gente pode colocar assim. E aqui tirar também os zeros. E a equação desse jeito fica um pouco mais simples, né? Mas, então, esse seria o nosso sistema de equações. Temos a primeira equação, a soma dos valores investidos de 3.500. Essa aqui seria a soma dos valores que o Carlos tem após o primeiro ano. E aqui a soma dos valores que ele tem após o segundo ano. Na prática, a gente obtém esse sistema. Esse é o sistema da página anterior. Para que seja um pouco mais simples, a gente pode multiplicar a segunda equação por 10. Esse 1,1 vai virar 11, esse 1,2 vai virar 12, esse 1,4 vai virar 14, claro, 4.550 vira 45.500. E, pela mesma razão, para simplificar um pouco, a gente pode multiplicar a última equação por 100.
Então, temos esse sistema de equações, que é o sistema que a gente gostaria de resolver. Se a gente consegue ver que esse sistema tem uma única solução, x, y, z, então isso vai nos dar a solução ao problema que a gente apresentou. O problema é saber exatamente quanto dinheiro Carlos investiu em cada um dos produtos financeiros. Poderia acontecer várias coisas, como em qualquer pesquisa. Poderia ser que a gente encontrasse os valores de x, y e z. Poderia ser a priori que, tendo o sistema, a gente vira que o conjunto de soluções é infinito, tá? Que tem mais de uma solução. Isso aí diz que a gente não tem suficiente informação, que a gente precisa de mais informações para saber esses valores, que a informação que a gente recebeu talvez permitiu avançar na pesquisa, mas não foi suficiente para concluir. E tem outra possibilidade que é que o sistema não tenha solução, que quer dizer que alguma coisa que a gente, alguma das informações que a gente recebeu sobre os investimentos do Carlos, alguma dessas informações está errada, porque se não tem solução é claramente alguma coisa, alguma informação aconteceu aí, tem algum problema do qual a gente não está ciente. Então, na próxima palestra, a gente vai ver, após da motivação do dia de hoje, para tentar resolver sistemas lineares, vendo como esses sistemas aparecem de maneira natural, ligados a muitos problemas. Na próxima palestra, vamos tentar falar um pouco da resolução de sistemas com o mesmo número de equações e incógnitas. Não para dar uma solução totalmente geral, mas para ver quais são as estratégias que a gente pode tentar usar para a solução e quando que podemos preferir uma estratégia sobre outra. Muito obrigado pela sua atenção.